O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo, eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, a caminho de Pentecostes, já no meio desta novena de Pentecostes, que começamos na última sexta-feira, que nos convida a cada dia a pedir de maneira muito simples, como fizemos antes da missa, vem Espírito Santo, com esta oração conhecida de todos nós, uma oração tradicional da vida da igreja e que pede: Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, dá-nos a graça de Pentecostes, dá-nos a graça deste destemor, desta ousadia, a gente chama isso com um nome técnico, parresia, né? Destemor, ousadia, esta coragem, esta fortaleza de anunciar o Evangelho, contra tudo, contra todos. Contra, não porque nós queiramos ser do contra, mas porque, na verdade, o mundo caminha numa direção contrária à vontade de Deus. É o que ouvimos agora no Evangelho, na oração sacerdotal de Jesus, dirigida ao coração do Pai. Pai, rogo por aqueles que me deste. E quem são estes que me deste? Aqueles que escutaram a tua palavra através dos meus lábios. Escutaram e guardaram no coração. Rogo por eles. Eu vou para junto de ti, mas eles vão ficar no mundo. E são como cordeiros no meio de lobos e precisam de ti, para que estejam amparados e protegidos, para que possam viver a palavra, para que sejam fiéis. Esta é a oração de Jesus. Jesus reza pela fidelidade daqueles que escutaram a sua palavra e acolheram a sua pregação no seu coração, para que sejam perseverantes. Penso que este verso não é nem o versículo inteiro, mas o finalzinho do versículo 10 do Evangelho é uma palavra, uma expressão, uma frase que me toca muito profundamente no meu coração. Jesus disse: eu sou glorificado neles. Uma das coisas bonitas da pintura, da arte católica cristã,
retrata, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora guarnecida como aquela mulher do Apocalipse com 12 estrelas ao redor da sua cabeça. E a tradição da igreja sempre enxergou nessas 12 estrelas esta comunidade dos 12 apóstolos que em João Jesus confiou na cruz à Nossa Senhora. De tal maneira que a cabeça de Maria brilha e brilha por causa, em primeiro lugar, por causa do sol que está por detrás do seu corpo. Esse sol é Cristo Jesus, é o seu Filho, mas também é ornada por estas estrelas. Portanto, a glória de Maria, a beleza que ressalta do seu rosto, a sua coroa, são justamente os apóstolos, os seus filhos prediletos, aqueles que foram confiados em João como filhos seus, e aqueles que descenderiam, desta sucessão apostólica, toda a igreja fundada sobre a comunidade dos apóstolos. Mas estas palavras são de Jesus. Eles manifestarão a minha glória. E isto é surpreendente. Isso mostra a humildade, a pobreza de Cristo, a simplicidade de Jesus. Porque, de fato, Jesus é muito simples. Jesus quer ser glorificado naqueles que acolheram a sua palavra. Aqueles que acolheram a sua palavra são manifestações vivas da ação do Espírito Santo. Carregam a glória de Deus dentro dos seus corações, manifestam a glória de Deus em suas vidas. Este é o desejo de Jesus. Que aqueles que acreditaram nele, que aqueles que receberam a semente da palavra em seus corações, eles sejam sinal e resplendor da sua glória, sejam de fato a sua coroa. E isto é diferente em Deus. E é por isso que o reino dos céus é diferente de um reino humano. O reino humano, ele precisa de uma coroa feita de ouro, de pedras preciosas, precisa de vestes confeccionadas com esplendor, precisa de coisas humanas que a traça e a ferrugem fazem perecer muito facilmente. Um reino humano carrega a vaidade da humanidade. O reino de Cristo é ornado por outra realidade. A glória de Cristo, quem testemunha Jesus, é o dom do Espírito Santo. E aqueles que carregam o Espírito Santo nos seus corações, aqueles que manifestam uma vida na graça, uma vida nova no Espírito, manifestam a glória de Deus. E aí perguntamos, meu Deus, como é grande tua humildade. Como posso eu, uma mísera criatura, adotada como filho teu, que glória, que resplendor posso eu dar a tua grandeza, a tua magnificência? Mas é isto mesmo. O Deus que criou o universo, o Deus que é todo-poderoso pelos séculos infinitos, o Deus sem origem e sem fim, experimenta engrandecimento por meio daqueles que, embora insignificantes, carregam a semente da sua vida. Carregam a semente da sua vida. E Deus reconhece esta semente plantada no coração daqueles que acolheram a palavra do seu Filho. O desejo de Deus é este: que conheçamos a Jesus, que amemos a Jesus, que amemos e conheçamos aquele que Ele enviou para a nossa salvação e o acolhamos com fé. Paulo termina esta palavra que ouvimos na primeira leitura de uma maneira muito dura, mas realista. Apresentei a vocês todo o projeto do Pai, todo o projeto, de tal maneira que não me pesa na consciência se algum de vós se perder, porque o que eu podia fazer para que a palavra fosse semeada, para que a verdade fosse dita, para que Jesus fosse conhecido e amado,
fiz, até a entrega e a doação da própria vida. Paulo diz, tenho consciência, e está dizendo isso à sua comunidade, porque certamente não voltará mais ali. Ele sabe que já está caminhando para prisões e perseguições que vão acabar conduzindo ele à morte, ao martírio. Então Paulo diz isto, vocês já não vão mais me ver. Mas é verdade, Paulo também tem a consciência de que todo o seu trabalho foi plantar o Evangelho no coração das pessoas, plantar o Evangelho no coração da sua comunidade. E é importante que Cristo apareça, é importante que Jesus cresça. Como diria São João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, que ele permaneça e que eu passe. Quem é maior? Quem lança a semente na terra, quem alimenta a semente com a água cotidianamente, quem colhe a semente? Não, nenhum é maior do que o outro, todos são necessários. Maior é aquele que dá vida à semente, dá vitalidade à semente, nutre a terra com o sol e com a chuva. Maior é Deus. Os seus instrumentos são colaboradores. Paulo tem consciência disso. A humildade de Cristo precisa também ser buscada na nossa vida. Somos colaboradores de Cristo. Como colaboradores, fazemos aquilo que Ele nos pediu. Conservamos a nossa vida no caminho do seu Evangelho. E assim, caminhando na direção de Cristo, caminhando atrás de Jesus, carregando nossa cruz, enfrentando os desafios da nossa vida nesse mundo, a luz de Cristo vai sendo espalhada, mesmo que a gente não perceba, discretamente. Alguém poderia dizer assim, ora, mas assim, de grão em grão, vai demorar muito tempo para que a palavra chegue a todos os corações. Não tem problema, né? Diz o nosso povo que é de grão em grão que a galinha enche o papo. É um ditado popular, né? É isso mesmo. É de grão em grão, é de coração em coração que a palavra vai estabelecendo um povo novo, vai mantendo a fé. Esses dias, caminhando com a bandeira do divino, caminhando, né? Passando com ela de carro pelas adjacências da nossa paróquia, alguém depois testemunhava no final do domingo, um jovem que estava trabalhando na tarde, em que nós passamos com a bandeira próximo do meio-dia, e ele testemunhava depois através de uma mensagem dizendo, padre, quando o senhor passou, o senhor deu com a mão para mim, me deu uma bênção, eu estava colocando um saco de cimento num carro, porque eu estava trabalhando numa loja de construção, e aquele momento que eu vi o senhor passar com a bandeira do divino, eu senti a experiência de Deus no meu coração. É isto. É de coração em coração. É de grão em grão. Talvez esse momento não é o momento das grandes multidões, mas é o momento daquele coração que precisa encontrar-se de alguma forma com Jesus ressuscitado. E que Deus sabe quem será e como será no futuro. Um dia perguntavam a respeito de João Batista, que será esse menino? O que vai acontecer por meio dele? Ou mesmo a respeito de Jesus, quando começou sua missão, olha, não é ele o filho do carpinteiro de Nazaré? Pode vir coisa boa de Nazaré? Como que dizendo assim, ele não é ninguém, podemos esperar grandes coisas dele. E ali se cumpria aquela palavra dita pelo profeta Isaías, e tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre todas as cidades, porque de ti sairá o rei que haverá de governar as nações. Deus escolhe o que é insignificante para manifestar a sua glória. E o tamanho da obra é o tamanho da generosidade. Por isso, a caminho de Pentecostes, alguém poderia perguntar,
Como posso ser cheio do Espírito Santo? Esvaziando-se de si mesmo. Quanto menor, quanto mais humilde, quanto mais pequeno, quanto mais vazios de nós mesmos formos, mais espaço Deus terá para nos encher da plenitude do seu Espírito e da plenitude da sua graça. E não tenhamos medo, porque quanto mais espaço Deus tiver para nos encher, mais poderemos colaborar com a sua obra. Colaborar para que a sua palavra chegue mais longe, não para a nossa glória, mas para exaltar a glória daquele que nos chamou da morte para a sua vida, para a vida eterna. Amém. Trazemos ao altar este nosso desejo